Bem, pessoal, a gente começou a falar na semana passada sobre a parábola do filho pródigo. Falamos a primeira parte, daquele caminho de dissolução, vivendo dissolutamente, que a gente entende ser um caminho de pecado. E esse caminho de pecado revela o egoísmo do coração humano, revela o distanciamento das coisas boas e, por fim, culmina com a dissipação, com a perda de todos os seus bens. O salário do pecado é sempre morte e destruição. A segunda parte começa no versículo 14, Jesus diz, contando a parábola: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa primeira parte da história do filho pródigo é um caminho de morte, de afastamento, um caminho de pecado, de vida de dissolução. A segunda parte da história do filho pródigo é um caminho inverso, é o caminho do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. O moço saiu de casa abastado, rico, com muitos bens, muito dinheiro, e ele foi para uma cidade distante, e lá ele dissipou tudo. Mais à frente a gente vai descobrir que ele gastou aquilo com meretrizes e com prostitutas, vivendo de orgias, de noites, de baladas, de festas. E quando ele percebeu, ele não tinha mais nada. Sua vida ficou tão insuportável e a sua queda foi tão grande que ele valia menos que um porco. Porque o texto diz que ele estava cuidando de porcos, ele tinha desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Davam comida para os porcos, mas não davam comida para ele. E é nesse estado de total abandono, de total destruição, é nesse momento quando ele perdeu tudo, bens materiais, bens emocionais, bens físicos, bens espirituais, seus valores, é nesse momento em que ele é considerado menos que o mais vil dos animais, indigno para uma cultura judaica, que começa o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento tem alguns estágios, e o primeiro deles está no versículo 17, quando ele disse: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O primeiro estágio do arrependimento é consciência do amor do pai. Aquele filho viveu na casa com o pai tantos anos, comeu, bebeu, dormiu, vestiu, mas não percebeu quão amoroso era o pai. É lá na miséria que ele percebe que seu pai é um homem justo, um homem cheio de amor, um homem cheio de graça, um homem que trata o mais vil dos empregados com dignidade. O texto aqui, trabalhadores de meu pai, ele pode ser traduzido como jornaleiro, uma espécie de boia fria, aquela mais baixa classe social, pessoas indignas, pessoas desconsideradas pela sociedade, pessoas que não tinham direito à comida, escravas. Mas o pai desse moço tratava estes homens vis, desta classe social desprezada, com dignidade. Eles tinham pão com fartura, eles comiam com abundância. Ou seja, este pai é um pai que ama o ser humano, mesmo que seja um miserável jornaleiro, que ninguém dá nada por ele. O verdadeiro arrependimento, ele começa quando a gente tem consciência do amor de Deus para com a nossa vida. Do quanto Deus nos ama, do seu amor sacrificial, do seu amor que vem até nós, que se encarna, que morre em nosso lugar, desse amor que faz do Filho de Deus um maldito, para que nós sejamos benditos. Sobre Cristo foram derramadas todas as maldições que deveriam ser derramadas sobre a minha vida, sobre a nossa vida. A dor de Cristo na cruz não foram dos cravos. A
dor de Cristo da cruz foram dos pecados que ele carregou sobre si. Isto é amor. E quando eu tenho consciência deste amor de Deus, eu começo a fazer o caminho de volta. Voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Mas o segundo estágio do arrependimento é que, ao reconhecer o amor do Pai, o filho reconhece a indignidade do seu pecado. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E agora, reconhecendo o amor do Pai, que ele reconhece a indignidade do seu pecado, a gravidade do seu erro. Quando ele saiu de casa, ele não achou que estava errado. Ele chega para o pai e diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu quero ir embora de casa, eu não quero mais ficar aqui. Não suporto mais essa vida de opressão aqui, eu quero ir embora. Ele sai, ele se distancia, ele vai para o mundo, ele vive de forma dissoluta, ele não está nem aí. Tem consciência do seu erro, do seu pecado. Ele se prostitui, ele bebe, ele enche a cara, ele se destrói. Mas agora, lá no fundo do poço, ele reconhece o amor do Pai. E ao reconhecer o amor do Pai, ele reconhece a besteira que ele fez. Caramba, por que eu fui fazer isso? Eu traí meu pai. Eu matei meu pai no meu coração. Eu me excluí da minha própria família. Eu destruí parte do patrimônio de meu pai. Meu pai me deu vida, me deu educação, me deu valores. Meu pai me deu bens materiais e eu o matei no meu coração e eu destruí tudo que era dele. Era do pai, não era do filho. Ele reconhece o seu pecado. O verdadeiro arrependimento é aquele que nos faz reconhecer que somos pecadores indignos. Quem chega diante de Deus achando que tem algum mérito, batendo no peito como aquele fariseu dizendo: ó Deus, ouve a minha oração, porque eu sou um homem justo, porque jejuo 2 vezes por semana, porque dou o dízimo de tudo, não tem acesso ao coração de Deus. Não há dignidade em nós. É linda a oração de Daniel quando ele diz: Deus, a nós pertence o corar de vergonha, a mim, aos meus príncipes, aos meus reis e a todo o povo. A ti pertence a justiça. O verdadeiro arrependimento é aquele que nos coloca no nosso devido lugar. Somos pecadores miseráveis, não temos nenhuma dignidade diante de Deus. E o terceiro estágio do verdadeiro arrependimento é o retorno para casa. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. Verdadeiro arrependimento é aquele que tira de onde estamos e nos leva para onde nunca deveríamos ter saído. Não adianta eu reconhecer o amor de Deus. Não adianta eu reconhecer que sou pecador e indigno e continuar no pecado. Não adianta. Será que Judas, quando traiu Cristo, ele não reconheceu o amor de Cristo? Claro que reconheceu. Será que ele não reconheceu o seu pecado? Não apenas reconheceu, como confessou. Ele voltou para os sacerdotes e quis entregar as moedas, os sacerdotes não quiseram, e ele disse: eu quero devolver porque eu pequei traindo sangue inocente. Ele reconheceu o seu pecado, mas ele, ao invés de voltar, ele foi. Não é lindo isso? E foi-se. Ele não voltou, ele foi para mais distante e enforcou-se. Judas se encheu de remorso, de culpa, mas não teve a sua culpa restaurada. O verdadeiro arrependimento é aquele que reconhece o amor de Deus, é aquele que reconhece a indignidade do nosso pecado, mas é aquele que volta humilhado, se prostra diante do Pai e, como o filho, diz: Pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aquele moço que saiu de casa arrogante, soberbo, volta agora quebrantado, humilhado, destruído, se joga aos pés do Pai, reconhecendo que ele não tinha mais direito a fazer parte daquela família. Queria apenas um espaço, como um escravo, como um servo indigno, para ter direito à comida e à bebida. Mas quando isso acontece, meus irmãos, nosso Deus nos abre os braços e nos recebe. E Ele não nos trata como servos, mas como amigos, como filhos.
Isso é maravilhoso. Eu creio que todos os dias nós temos que fazer o caminho do arrependimento. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que voltar para Deus, reconhecendo o seu grande amor, reconhecendo o quanto sou pecador. Todos os dias eu tenho que retomar algumas coisas. Um afastamento de uma vida devocional mais saudável, um afastamento de uma vida de oração, de quebrantamento, quem sabe um distanciamento da família, quem sabe um distanciamento dos pais. Todos os dias nós estamos nos afastando de algumas coisas boas e é preciso refazermos o caminho. Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido e o nosso coração para com Deus. Vida cristã é vida de arrependimento todos os dias. Que Deus nos dê a bênção de reconhecermos o seu grande amor, de reconhecermos a indignidade do nosso pecado e de humilhados voltarmos à presença de Deus. E Ele, de braços abertos, há de nos receber. Pode ter certeza disso. Senhor, obrigado por esta hora. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque em Adão nós pecamos. Em Adão nós fomos afastados de Ti. Mas obrigado porque em Cristo nós podemos ser aproximados. Em Cristo nós podemos ser trazidos de volta. Obrigado porque o Filho voltou e o Pai matou o cordeiro cevado, sacrificou para que a restauração daquele Filho fosse completo, Pai. Oh, meu Deus, abençoe a nossa vida e traga-nos sempre de volta ao Senhor. Quando nos distanciamos, quando nos afastamos da Tua palavra, ajuda-nos a voltarmos para ela e, acima de tudo, voltarmos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Semana que vem a gente continua com a parte do Pai. Tem até senha o negócio aqui, né?